Poucos jogadores foram tão regulares no Fluminense e até mesmo no futebol brasileiro quanto Arouca foi, exatamente. Ele mesmo, volante revelado no Fluminense, é o tema do vídeo aqui de hoje do Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, seja bem-vindo você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Deixe seu like aqui embaixo e vamos falar deste jogador que já está para lá dos seus 30 anos, porém você vai entender por que para mim é uma das revelações mais significativas neste século, foi revelado de Xerém no Fluminense. Arouca, mais um dos que está no Fluminense desde bem pequeno, subiu para o profissional em 2003, mas efetivamente começa a jogar o primeiro jogo dele como profissional em 2004. Foi convocado para várias seleções de base, inclusive tem títulos na base também com a seleção. Foi um jogador que se destacou sempre muito por ter um desarme um pouco mais rebuscado ali, né? Não era aquele jogador brutamonte total, e ter uma ótima condução e passe, principalmente. Sempre teve um bom passe, um chute muito bom de fora da área também, não era da sua melhor qualidade, mas era um chute significativamente bom. Bem, Arouca, como eu falei, subiu em 2004, mas não teve tantas chances ali, era um garoto ainda subindo, e em 2005 ele talvez tenha encontrado um dos seus melhores anos da carreira. A Arouca sobe para o profissional de vez mesmo, é titular naquele time de Abel Braga que fez muitos gols no ano e ficou por isso aqui de se classificar para a Libertadores 2006, né? No ano de 2005, Arouca foi titular praticamente do início ao fim com Abel Braga, jogando ali muitas partidas naquele ano e não só tendo muitas atuações, mas tendo atuações significativas. Arouca, praticamente no seu primeiro ano como titular no profissional, foi um dos 3 melhores volantes daquele Brasileirão, né? Na seleção do campeonato. Ele foi à final para disputar na posição de melhor volante e ficou na 3ª colocação. Isso é muito significativo. Em 2006, né, eu estou colocando aqui, olhando a minha colinha ali, das coisas que eu anotei para eu não esquecer de falar nada sobre ele, porque assim, eu gosto desses vídeos aqui serem muito eu falando o que eu for lembrando, né? Normalmente eu não pesquiso tanto para falar do jogador e etc, porque normalmente tem um direcionamento. Fernando Henrique era o ídolo incompreendido de muita gente, ou incompreensivelmente ídolo de muita gente. Lene é a jovem promessa que nunca aconteceu, e no caso de Arouca, a promessa que se configurou em realidade não é tão valorizada. Em 2006, ele não é titular. É engraçado isso. A gente tem na memória de que Arouca vira titular em 2005 e é titular até 2008 no Fluminense, mas não foi. Em 2006, se eu não me engano, aí isso eu fui pesquisar, né? Por que Arouca, eu não tenho memórias de Arouca como titular em vários jogos de 2006, ele até foi titular, você pode falar, não, mas naquele jogo ele foi, etc. Sim, ele disputou posição, não foi como em 2005, em que era praticamente titular absoluto. E ele jogou menos do que em 2006 tinha Marcão, e jogou menos, o titular que jogou mais partidas foi Romeu. Lembra de Romeu? Exatamente, Romeu jogou acho que 15 partidas a mais do que Arouca naquele ano de 2006, até ele voltar a ser titular em 2007, naquele meio de campo em que tinha Fabinho, Arouca e Carlos Alberto e Cícero, né? Era basicamente o meio de campo da Copa do Brasil, com o Thiago Neves no banco, Davi no banco. O Arouca se sagra campeão da Copa do Brasil, sendo uma peça fundamental naquela campanha. Você pode pensar, peça fundamental, mas o cara nem fazia gol. Não... mas o lado direito do Fluminense com ele, com Carlinhos, e Alex Dias, era um lado muito efetivo ofensivamente, tanto defensivamente, ainda mais a gente considerando que o parceiro dele de volância era Fabinho Soldado, né? Que pra mim sempre foi um jogador que não tinha lógica de ser titular do Fluminense. A gente passa para 2008, né? 2007, como eu falei, ele foi titular absoluto, e 2008 também. E 2008 ainda, da mesma coisa, sendo extremamente efetivo aquele time que nos 6 primeiros meses foi vice-campeão da Libertadores, que o meio de campo era formado por Igor, famoso Perigor, Arouca, Thiago Neves, Conca e Cícero. Então era um meio de campo de 5 jogadores, né? Era um 4-5-1, mas Arouca era meio que o segundo ou terceiro homem desses 5. Então ele auxiliava muito, jogava muito pelo lado direito, novamente, junto com o Gabriel, e fazendo uma parceria muito boa com o lateral direito, que dava muitos frutos ofensivos pro Fluminense. Arouca se destacou bastante no Fluminense, mas até pela posição dele, pela época e pela qualidade dele mesmo. Não foi aquele jogador de, oh meu Deus,
30 milhões de euros da Europa e etc. Não, ele foi um jogador bom. E esse bom dele, no final do ano, ele se despede do Fluminense e vai para o São Paulo. Não tem um bom ano no São Paulo e é transferido por empréstimo, se eu não me engano, na verdade é uma troca, né? O São Paulo troca ele com o Santos e tem Rodrigo Souto envolvido no negócio. E aí chega ao auge da carreira de Arouca, né? O que prova de que ele era um volante bom. Arouca foi pro Santos, passou 3 anos no Santos, depois vai pro Palmeiras, aí passa mais um tempo no Palmeiras, e aí já, agora, 12 anos depois, praticamente, de ter iniciado a sua carreira, mais de 12 anos na verdade, ele já passa por Atlético Mineiro e está atualmente no Figueirense. Inclusive a gente enfrentou ele há pouco tempo atrás, ele jogando pelo Figueirense na Copa do Brasil. Só vocês terem noção, olha a carreira de Arouca em relação a títulos. 4 campeonatos estaduais, detalhe, ainda está jogando, né? Ainda poderia até ser campeão estadual com o Figueirense em 2020, mas vamos lá, até hoje. 4 campeonatos estaduais, um carioca e 3 paulistas, tricampeão da Copa do Brasil, Fluminense, Santos e Palmeiras, um Brasileirão, que eu acho que foi pelo Palmeiras, uma Libertadores e uma Recopa, se eu não me engano também foram pelo Santos. Poucos jogadores têm um currículo tão vasto quanto esse. E menos ainda em relação a títulos e jogos. Arouca é um cara que tem mais de 600 jogos na carreira, se eu não me engano. Só no Fluminense ele tem 212. E se poucos têm essa quantidade de títulos, nesses títulos, título importante, você tira ali os 4 estaduais, o cara é tricampeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, da Libertadores e da Recopa. Poucos são jogadores que têm essa quantidade de títulos. E menos ainda que tem todos esses títulos sendo... Eu não vou afirmar com certeza, porque eu não vou lembrar aqui do time do Palmeiras, de todos os times do Santos em relação a Carioca, etc., sendo titular em todos eles. Basicamente, ele era titular e na maioria desses... Se não era titular, era 12º, 13º jogador. Foi um jogador relevante para a conquista. Arouca é o tipo de jogador que eu normalmente falo, eu quis puxar ele para falar nesse vídeo aqui sobre esse tema, de o que a base deve revelar. Quando a gente fala que a base do Fluminense é muito produtiva, revela bastante, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu sempre falo, é o lado bom que a gente consegue chamar a atenção para um jogador que faça qualquer mínima coisa, já chama a atenção, e o lado ruim é que qualquer jogador que faça uma mínima coisa já tem uma pressão gigantesca porque ele está vindo de Xerém e tem que ser um astro. Mas eu falo, qual é o jogador astro que o Fluminense revelou nos últimos 10 anos? São poucos, se a gente for parar a pensar. Eu não vou listar aqui, porque quando você vai falar, você esqueceu desse. Mas astro, são poucos, realmente, que já são realidade e estão cumprindo tudo aquilo que a gente esperava deles. Porém, se a gente for parar a pensar na quantidade de jogadores que o Fluminense revelou que jogam e são titulares aí de Série A do Brasileirão ou Série A de alguns outros campeonatos, campeonato argentino, mexicano, não necessariamente o campeonato inglês, a gente vai ver que a quantidade é grande e é significativamente grande. Base foi feita para revelar jogadores bons. Base foi feita, se o Fluminense revelasse na base, a cada 20 jogadores que saem do sub-20, né, e que vão subir pro profissional, 15 fossem igual a Arouca, o Fluminense estava feito, não precisava vir um Marcelo, não precisava vir um Thiago Silva, não tem a necessidade de vir um cracaço se você tiver 15 Aroucas, jogadores que vão ser titulares e merecidamente titulares de times campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil, Libertadores, mas sem ser o espetacular, mas que são bons. É para isso que serve a base. E é uma base que revela vários jogadores bons, consequentemente, né, estatisticamente, uma hora ela vai revelar um craque. Por isso que eu destaco a base de Xerém. Às vezes a gente se perde querendo que todo cara seja o novo Marcelo. E aí, eu sempre falo aqui de expectativas, né? A expectativa pode fazer com que o jogador bom se torne mediano, porque você está com a expectativa muito alta nele. Isso também acaba atrapalhando as nossas revelações. O jogador surge e ele é bom. Aí você espera que ele seja um craque, então naturalmente ele parece só um jogador mediano. Isso é um problema também em relação às expectativas. Mas Arouca foi um cara que, pra mim, sempre cumpriu as expectativas que se tinha sobre ele. Esperava-se que fosse um jogador bom, titular numa Série A e titular de times que iam disputar a parte de cima numa Série A. Ele não só foi isso, como vou reler aqui o currículo dele de título, o currículo de times. Fluminense, São Paulo, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro e talvez encerre a carreira no Figueirense. 6 times, e aí eu coloco o Figueirense nessa também, de Série A. 5 times entre os maiores do Brasil, os mais vitoriosos do Brasil.
E em títulos, 4 estaduais, 3 Copas do Brasil, 1 brasileiro, 1 Libertadores e 1 Recopa. Tem muito time que não tem essa quantidade toda de títulos. Enfim, se você gostou desse vídeo aqui sobre a Arouca, dá dicas aqui de jogadores. Uma dica só pra você falar. Eu só vou falar aqui de jogadores de 2005 pra cá, porque foram os que eu acompanhei. Eu tô falando isso tudo da minha memória, o máximo que eu pesquiso ali é uma informação de títulos, assim, por exemplo, sobre ele em outros clubes, mas eu falo da minha memória. Então não adianta você botar, fala do cidadão lá de 85, que não sei o que, cara, por que não? Porque eu vou ter que pesquisar, vira a sessão memória, o vídeo fica muito grande, demora e só vai acontecer lá em agosto. Então isso não vai acontecer, beleza? Saudações tricolores, dá dicas aqui embaixo de outros jogadores aí que a gente pode relembrar e valeu!